Senhoras e senhores, muito boa tarde. Em nome da ABINI, agradecemos muito a presença de todos os senhores e senhoras neste tradicional almoço anual da indústria elétrica e eletrônica. Em especial, agradecemos os representantes das empresas patrocinadoras, Flextronics, General Cable Phelps Dodge, HP, Jabil, Motorola Industrial, Motorola Solutions, Orteng, Positivo, Reed Alcântara, Samsung, Siemens e Smart. Neste momento, gostaríamos de convidar para compor a mesa diretora do evento o senhor Humberto Barbato, presidente da ABINI. O senhor Luiz Antônio Elias, ministro interino do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O senhor José Aníbal, secretário de Energia do Estado de São Paulo, representando o governador do Estado, Geraldo Alckmin. O senhor Nelson Fujimoto, secretário de Inovação, representando o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. O senhor Maximiliano Martinhão, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, representando o ministro Paulo Bernardo. O senhor Carlos Eduardo Moreira Ferreira, presidente emérito da Fiesp, representando o presidente Paulo Scaffi. O senhor Luciano Tavares de Almeida, presidente da Invest São Paulo. O deputado federal Guilherme Campos. O senhor Virgílio Augusto Fernandes Almeida, secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O senhor João Alziro da Jornada, presidente do INMetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. A senhora Margarida Batista, assessora da presidência do BNDES, representando o presidente Luciano Coutinho. O senhor Roberto Pinto Martins, superintendente de controle de obrigações da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. A deputada estadual Célia Leão. O senhor João Carlos de Souza Meireles, assessor especial de assuntos estratégicos do Governo do Estado de São Paulo. O senhor Nelson Peixoto Freire, ex-presidente da ABINI. Senhoras e senhores, neste ano a ABINI comemora 50 anos de intensa atividade em prol do desenvolvimento do setor eletroeletrônico. E para registrar esta importante marca, convido a todos a assistir um vídeo que conta um pouco de sua trajetória ao longo desse tempo. Imagine a vida sem energia elétrica. Difícil. É ela que garante o conforto, a segurança, a praticidade do dia a dia. E para chegarmos a esse ponto, foi preciso o pioneirismo, a ousadia e o empenho de empresários que apostaram no mercado de informação. O país passava por transformações no começo dos anos 60. A população começava a migrar do campo para a cidade, e a indústria, aos poucos, ganhava mais espaço na economia. A classe média crescia e era irresistivelmente atraída para o consumo. E o setor elétrico e eletrônico brasileiro se tornava destaque. Em 1963, quando o cenário político-econômico brasileiro passava por crises, um grupo de valorosos empresários viu a necessidade da criação de uma entidade que representasse os interesses da indústria elétrica e eletrônica. Nascia a ABINI.
Os líderes do setor eletroeletrônico sempre tiveram a convicção de que as políticas públicas eram fundamentais para o bom desempenho industrial. Assim, os líderes da BINI sempre participaram das decisões, sempre quiseram contribuir para o aperfeiçoamento na busca da competitividade do setor. E nestes primeiros 50 anos, o que não faltou foi história. O milagre econômico, a crise do petróleo, as grandes obras de infraestrutura, a luta pela democracia, a nova república, o combate à inflação, uma nova Constituição, a abertura da economia, a lei de informática, a queda de um presidente, a queda e o controle da inflação, as privatizações, o risco de apagão, a batalha contra a pirataria, a lei do bem, a luta contra a desindustrialização, a preocupação com o meio ambiente, a busca por uma nova política industrial. Em todos estes acontecimentos importantes para o Brasil e para a indústria, a ABINI se fez presente. Liderada por seus presidentes Manuel da Costa Santos, Firmino Rocha de Freitas, Aldo Lorenzetti, Paulo Velhinho, Nelson Freire, Benjamin Funari Neto, Paiva Lopes, Rui de Salles Cunha e Humberto Barbato, a ABINI esteve à frente do setor eletroeletrônico, promovendo o diálogo, procurando consenso, defendendo posições e apresentando propostas. A ABINI se caracteriza por apresentar propostas consistentes, com muita responsabilidade, com muita coerência. E isso é feito a partir da colaboração do seu corpo técnico e das suas associadas. Responsabilidade, coerência e respeito. Com essa atitude, hoje a ABINI representa uma indústria que busca o desenvolvimento do país, gerando empregos e renda em suas áreas de atuação. A importância do setor eletroeletrônico se espalha por todo o conjunto da economia. E na era digital, seus produtos ganham cada vez mais presença no dia a dia das pessoas, tão importantes quanto a eletricidade. E as bandeiras da ABINI se diversificam. Além das questões da economia, a entidade se preocupa também com a inovação, o desenvolvimento tecnológico, a competitividade e a sustentabilidade. Com um respeitável cartel de lutas e tendo sua história como inspiração, a ABINI está preparada para construir hoje a indústria elétrica e eletrônica do amanhã. Senhoras e senhores, nós anunciamos neste momento, com muita honra, as palavras do presidente da ABINI, senhor Humberto Barbato. Meus amigos, boa tarde. Primeiramente, eu queria saudar Dr. Luiz Antônio Elias, ministro interino do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nosso grande amigo que conhece tão bem os temas da ABINI e que tanto colabora com a nossa entidade. Quero também cumprimentar o nosso secretário de Energia de São Paulo, o deputado José Aníbal, que nesse ato representa o nosso estimado governador Geraldo Alckmin. Deputado Zé Aníbal, que também é um grande conhecedor dos assuntos da ABINI e que conhece o tema da lei de informática como poucos, afinal de contas foi um daqueles que tanto defendeu a lei de informática em anos passados. Cumprimento também o Dr. Nelson Fujimoto, secretário de Inovação,
que nesse ato representa o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, Dr. Maximiliano Martinhão, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, que nessa ocasião representa o ministro Paulo Bernardo, companheiro Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira, presidente emérito da Fiesp, que nesse ato representa o nosso presidente Paulo Scaff, Dr. Luciano Tavares de Almeida, presidente da Invest São Paulo, e também nosso companheiro de Ciesp de muitos anos, homem que conhece as causas da indústria, nosso amigo, deputado Guilherme Campos, que tanta colaboração tem dado para a BINI, uma pessoa que não falha nas nossas visitas a Brasília, com quem a gente sempre está e sempre muito preocupado com os assuntos do nosso setor industrial. Dr. Virgílio Augusto Fernandes Almeida, o secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com quem também nós mantemos uma relação das melhores, e nem poderia ser diferente, com sua grande colaboração. Professor João Osiro da Jornada, presidente do Inmetro, também outro organismo com quem nós mantemos um diálogo constante no nosso dia a dia. Professora doutora Margarida Batista, assessora da presidência do BNDES, que nesse ato representa o presidente professor Luciano Coutinho, que se encontra hoje na África do Sul. Aliás, a África do Sul, que nos lembra o presidente, o grande líder mundial Nelson Mandela, que nos deixou ontem. Uma ocasião especial para o professor Luciano Coutinho estar por lá. Dr. Roberto Pinto Martins, superintendente de controle de obrigações da Anatel, da Agência Nacional de Telecomunicações, outro grande colaborador, outro grande amigo da BINI, com quem nós mantemos uma excelente relação de muitos anos, deputada Célia Leão, que muito me honra hoje estar aqui conosco nesse almoço. E como eu dizia para ela agora há pouco, fico muito contente de ver muitos campineiros aqui, cidade onde eu mergulho hoje de viver. Nosso amigo Dr. João Carlos de Souza Meirelles, assessor especial de assuntos estratégicos do governo do Estado de São Paulo, outra criatura com quem a gente mantém uma relação de amizade de muitos anos e que muito me honra também estar aqui conosco nesse almoço. E Dr. Nelson Peixoto Freire, nosso ex-presidente da BINI, um eterno conselheiro dessa presidência, a quem muito me honra manter uma ótima relação. Meus amigos, senhoras e senhores, é uma grande satisfação recebê-los nesse tradicional almoço anual da indústria elétrica e eletrônica, que nos dá a oportunidade de reencontrar os amigos, de avaliar a atuação do nosso setor nesse ano e de tentarmos prever o que nos reserva o futuro, o que não tem sido uma tarefa das mais fáceis. Meus amigos, nos últimos anos, nós convivemos com um discurso esperançoso que deixava transparecer que o cerrado lema Brasil, país do futuro, finalmente se confirmaria. Nos tornamos um país emergente que deveria ser ouvido com mais frequência. Passamos a sentar ao lado dos países desenvolvidos no G20, influindo nas grandes discussões internacionais. Assim que o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo em 2007 e das Olimpíadas em 2009, naturalmente nós vislumbramos as oportunidades que poderiam advir destes eventos como uma forma de solucionar os entraves de infraestrutura urbana e como uma alavanca para o desenvolvimento. Entretanto, em 2008, o mundo enfrentou uma crise iniciada nos Estados Unidos que provocou abalos na economia internacional.
Gradativamente, os efeitos chegaram ao Brasil, trazendo um ceticismo nos agentes econômicos e no mercado. Meus amigos, nós estamos nos aproximando da realização da Copa do Mundo de Futebol e a sensação, felizmente, é de que a nossa seleção está sendo devidamente preparada e estará pronta até junho de 2014. Felizmente. O legado da Copa, no que tange à infraestrutura, também é visível, já que das 55 obras de mobilidade urbana, 36 estarão concluídas e as 19 ainda atrasadas estarão concluídas pouco tempo após a Copa. A população efetivamente agradece. Entretanto, é bom recordar que os fornecimentos para tais obras por parte da indústria nacional poderia ter sido bem maior e, nesse sentido, não temos o que comemorar. Senhoras e senhores, novamente o PIB brasileiro terá um crescimento baixo nesse ano, ficando na casa dos 2,2%, ou seja, o PIBinho em nosso país já é algo crônico. No caso da indústria de transformação, dados do IBGE apontam para um crescimento de 1,4% nesse ano. Ou seja, infelizmente, nós estamos andando de lado. Esse fraco desempenho refletiu diretamente na indústria elétrica e eletrônica, com nossa produção física crescendo neste ano apenas 2% frente a 2012. Esse resultado, ele será ainda 7% inferior à produção de 2011, o que é lamentável. Enquanto isso, nosso faturamento deverá crescer 5%. Isto demonstra que, como vem ocorrendo nos últimos anos, grande parte do faturamento será sustentado pelas importações de bens finais, que já representam 23% do total faturado. Isso é comprovado pelo resultado da balança comercial de produtos do setor, que fechará 2013 com um déficit de 36 bilhões de dólares, valor 11% superior ao registrado em 2012. Considerando o avanço das importações e a retração das exportações, que vem sendo persistentemente registradas ano a ano, nós ficamos cada vez mais restritos ao mercado interno e sem perspectivas de melhora do comércio exterior em função da baixa prioridade conferida pelo governo aos acordos comerciais com países desenvolvidos. Para ilustrar essa situação, eu lembro que nos últimos 12 anos foram firmados pelo Brasil apenas 3 acordos internacionais, com o Egito, com Israel e com a Autoridade Palestina, enquanto que no mundo foram negociados 453 acordos, dos quais cerca de 300 foram notificados na OMC. Isso nos permite dizer que, além do tão conhecido custo Brasil, agora nós temos que suportar o custo Mercosul, em função de nossa obrigação de realizar acordos em conjunto com nossos parceiros do bloco, que, como todos sabem, vivem realidades diferentes da brasileira. Essa situação nos deixa fora das cadeias produtivas globais e sem novos mercados para nossos produtos. Nesse contexto, é importante destacar que o único bem que a indústria do nosso setor está exportando são empregos. Nós encerraremos este ano com 5.000 postos de trabalho a menos que em 2012. Ou seja, nós estamos gerando empregos fora do Brasil. Meus amigos, o estágio de perda de competitividade a que chegamos reforça a urgência de uma agenda mínima que permita a superação dos gargalos que inibem o crescimento. No momento em que a economia apresenta mais um ano de fragilidades, com a aceleração da inflação, o fraco dinamismo da indústria e do PIB, fica evidente a necessidade de reformas estruturais para alavancar o nosso crescimento. Essas reformas que não foram realizadas e dependem muito da atuação do Congresso Nacional não podem mais ser adiadas.
Historicamente, sabe-se que essas mudanças não ocorrem em anos eleitorais. Porém, é hora de revertermos essa velha equação de dependência do calendário eleitoral e realizar as reformas necessárias, pois, do contrário, nós continuaremos estrangulando a indústria, matando cadeias produtivas e perdendo a competitividade. Nós entendemos que é complexo promover a transição de um modelo baseado na demanda para um que estimule corretamente a oferta, pois requer diminuição dos gastos de custeio da máquina pública, alívio da carga tributária, câmbio e juros equilibrados, sem perder de vista o controle da inflação e a sustentação do mercado de trabalho. Para crescer a taxas superiores às do triênio 2011-2013, cuja média ficará em 2% ao ano, é necessário um arranque nos investimentos e os aportes em infraestrutura são ainda a melhor alternativa. Nesse sentido, é positiva a sinalização do governo no que tange às recentes privatizações do Campo de Libra, no âmbito do pré-sal e dos aeroportos do Galeão e Confins. Esse modelo de concessões deve ser ampliado e aperfeiçoado, pois a redução dos custos logísticos e o aumento da produtividade são pré-requisitos para assegurar a competitividade ao setor produtivo e, em especial, à indústria. Essa nova agenda deve ter também como premissa essencial a redução da infernal burocracia e oferecer segurança jurídica para agilizar as decisões de investir. Meus amigos, apesar dos inquestionáveis avanços que aconteceram, como foi o caso da desoneração da folha de pagamentos, as taxas de juros favorecidas pelo BNDES, a Lei do Bem, o programa Minha Casa Melhor, a desoneração do IPI para bens de capital e da habilitação provisória para aprovação de novos produtos de informática, eu não posso deixar de assinalar que outras questões de médio e longo prazo que envolvem importante parcela de nosso setor merecem atenção redobrada do Executivo e do Legislativo. É o caso da prorrogação da Lei de Informática. É fundamental que ela ocorra mantendo-se o equilíbrio competitivo da indústria de TIC instalada nas diferentes regiões do país, inclusive na Zona Franca de Manaus, cuja prorrogação tramita nesse momento no Congresso Nacional. Entretanto, nós não podemos deixar de alertar que prorrogar políticas públicas por prazos demasiadamente longos, meio século como proposto para Manaus, não é admissível por criar reserva de mercado e estimular a ineficiência, além de ferir princípios fundamentais de políticas públicas. Princípio este enfatizado no recente documento do Núcleo de Estudos e Pesquisas do próprio Senado Federal sobre o modelo da Zona Franca de Manaus. Para nós, nem a Zona Franca, nem a Lei de Informática devem ter sua vigência prorrogada por tanto tempo, pois tem de passar por constantes avaliações e ajustes para que possam justificar o gasto público. Portanto, eu reafirmo que, da forma como está sendo tratada, a prorrogação da Zona Franca de Manaus criará para as empresas instaladas nas diferentes regiões do país mais um motivo para a insegurança aos investimentos realizados e obstáculo para os futuros. Senhoras e senhores, nesse ano em que a BINI completou 50 anos de intensa atividade, nós permanecemos diante de um quadro de incertezas que nos levam a concluir que ainda há muito que se fazer. Nós precisamos iniciar um choque de gestão no setor público que dê previsibilidade para a economia, que restaure a confiança do investidor e que priorize os aportes produtivos, pois só estes nos tirarão do labirinto do baixo crescimento. Para encerrar, eu quero cumprimentar os líderes empresariais que aqui estão representando as empresas que criaram a BINI há 50 anos e estender o meu reconhecimento aos empresários e executivos que acreditam no Brasil,
que investem na produção, geram empregos, mesmo diante das mais adversas condições. Eu quero também agradecer nesse meu encerramento a cada um dos meus companheiros de diretoria, aos ex-presidentes e aos conselheiros da BINI, e também às nossas associadas pelo apoio e estímulo recebidos ao longo desse ano. Eu destaco também o valoroso trabalho dos colaboradores da BINI, a quem eu agradeço pela dedicação. Agradeço também aos jornalistas cujo trabalho é vital para que nós possamos cumprir a missão maior que nos cabe, que é a de defender os interesses da indústria elétrica e eletrônica. Aos senhores deputados e às autoridades do Executivo aqui presentes, o meu muito obrigado pela consideração e boa vontade com que recebem os pleitos da BINI. Aos amigos e a todos os presentes, os meus votos de boas festas e um próspero ano novo. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Barbato. Senhoras e senhores, neste momento a BINI vai prestar sua homenagem às empresas que participaram da fundação da entidade há 50 anos e que permanecem no seu quadro de associados até o dia de hoje. Muitas delas passaram por transformações e fusões, mas, mesmo adotando em alguns casos outra denominação, continuam contribuindo para a relevância da indústria elétrica e eletrônica em todo o conjunto da economia brasileira. Neste momento, convidamos o presidente Barbato para entregar aqui à frente essas homenagens como presidente da ABINI. Convidamos para receber sua homenagem das mãos do presidente da ABINI, senhor Humberto Barbato, senhor Rafael Paniagua, presidente da ABB, representando as empresas fundadoras Azea e Brown Boveri. Convidamos agora o senhor Glauco Freitas, diretor comercial no Brasil da Alstom Grid Energia, representando a empresa fundadora Sprecher e Schur. Para receber a sua homenagem, convidamos o senhor Walter Carvalho Moreira, presidente da empresa fundadora Eletromar. Convidamos agora o senhor Lourenço Pinto Coelho, vice-presidente de Estratégia e Marketing da empresa fundadora Ericsson. Para receber sua homenagem, convidamos o senhor Gilberto Peralta, presidente e CEO da empresa fundadora General Electric. Agora a homenagem para o senhor Ângelo Wagner Merlo, gerente de marcas e patentes do grupo SEB Brasil, representando a empresa fundadora Arno. O senhor Henk de Jong, presidente da Philips, representando as empresas fundadoras Philips, Ibrap e Valita. Recebe agora a sua homenagem o senhor Ricardo Lamenza, diretor-geral do setor de energia da empresa fundadora Siemens. Convidamos para receber também a homenagem da ABINI, o senhor Toshio Murakami, diretor superintendente da empresa fundadora Springer Carrier. Senhor José Massal Morita, gerente financeiro da empresa fundadora Telem.
Convidamos agora o senhor Guilherme Lima, diretor de Relações Institucionais da Whirlpool, representando as empresas fundadoras Brasmotor, Brastemp e Consul. E gostaria de convidar agora os representantes das empresas patrocinadoras para receberem também a homenagem da ABINI. O representante da Flextronics. O representante da General Cable Phelps Dodge. O representante da HP. Convidamos em seguida o representante da Jabil. Também para receber esta homenagem da ABINI, convidamos o representante da Motorola Industrial. Convidamos agora o representante da Motorola Solutions. O representante da Orteng. Convidamos agora para receber a homenagem o nosso patrocinador Positivo. Convidamos para vir à frente o representante da Rida Alcântara. Convidamos em seguida o representante da Samsung. Recebe agora a homenagem o representante da Siemens. Agora a homenagem da ABINI ao nosso patrocinador Smart. Senhoras e senhores, neste momento o presidente Humberto Barbato presta homenagem ao ex-presidente Nelson Peixoto Freire, que dirigiu a ABINI de 1992 a 1998. Muito obrigado, presidente Barbato. A partir deste momento será servido o almoço, primeiramente a entrada, depois a gente volta com outras saudações. Bom almoço, até daqui a pouco. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Senhor secretário, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria de inicialmente cumprimentar o nosso ministro interino da Ciência e Tecnologia e Inovação, Dr. Luiz Elias,
a quem, ao cumprimentar, cumprimento todos os demais secretários e representantes do governo aqui na mesa e todos os demais colegas que estão no plenário. Gostaria de cumprimentar também o Dr. Humberto Barbato, presidente da ABINE, e estender, em nome dele, meus cumprimentos a todos os associados da ABINE que estão presentes aqui nessa reunião almoço. Gostaria também de cumprimentar o secretário José Aníbal, que aqui representa o governador do estado de São Paulo, e representar o nobre deputado Guilherme Campos, e em nome dele cumprimentar todos os deputados presentes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer enormemente o convite para participar dessa confraternização anual da ABINE e a oportunidade de estar falando um pouco sobre o setor eletroeletrônico tão importante para o desenvolvimento nacional. Poucos países no mundo realizaram transformações sociais tão profundas quanto o Brasil nesses últimos anos. Hoje, somos uma das maiores economias do mundo, graças ao intenso trabalho desenvolvido pelo setor produtivo brasileiro, e, em especial, o esforço que fazem os trabalhadores e empresários do setor eletrônico, superando e persistindo nos desafios de continuar a existir dentro de um cenário, e tanto dentro de um cenário interno quanto num cenário externo. Não tenho dúvida de que avançamos muito, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para que possamos alcançar o patamar de competitividade que a indústria e o país almejam. Algumas ações efetuadas no governo, principalmente para o setor de tecnologia da informação e comunicação, o setor da ABINE, algumas delas já anunciei e estão em pleno andamento. Já anunciei ano passado, nesse mesmo almoço, e estão em pleno andamento, como é a questão da desoneração da folha, a questão dos regimes especiais, a questão tanto do regime especial para o plano de banda larga, que encontra-se em pleno desenvolvimento, além de outros instrumentos, como, por exemplo, a questão dos smartphones, o PPB para o smartphone, e outras medidas já implementadas pelo Plano Brasil Maior. E em complementação a esse esforço, gostaria de trazer aqui alguns pontos que considero importantes e que foram levados pela ABINE ao nosso Comitê de Competitividade de Tecnologia da Informação e Comunicação, coordenada pelo secretário Virgílio, que está aqui na mesa, e por mim também, do MIDIC. Uma das importantes reivindicações que nós estamos cumprindo trata-se da publicação de uma instrução normativa, a instrução normativa número 1356 de maio de 2013, que já está em operação o serviço de alfândega 24/7, 24 horas por 7 dias da semana, já em alguns aeroportos e portos, de acordo com a capacidade de sua implementação. Também um outro ponto importante, já foi aqui destacado pelo presidente Humberto, que eu gostaria de fazer também referência, trata da habilitação provisória para o PPB. Antes dessa habilitação provisória, nós tínhamos um tempo de análise do PPB em média de 8 meses. E agora, com um trabalho feito pela secretária Heloísa, da SDP, e também pelo Alexandre Cabral, que está aqui presente, esse tempo diminuiu para apenas 1 mês de avaliação. Um outro ponto importante, que também já em outras ocasiões eu mencionei, trata também de implementar o PPB para os medidores inteligentes de energia elétrica, está em vias de ser publicado e abarca um mercado potencial no setor energético de 32 bilhões de dólares.
Também um ponto importante que eu gostaria de destacar foi a questão da aplicação de margem de preferência para as compras públicas, que nós já estamos com a parte de equipamento de rede já em andamento. Temos aí um avanço bastante grande da Anatel em relação ao último leilão do 3G, que incorporou tanto equipamentos produzidos no país como aqueles de tecnologia nacional. Um outro elemento importante que eu gostaria de tratar, aqui coordenado pela Secretaria de Inovação, trata-se do Pronatec. A Secretaria de Inovação, esse ano, lançou um programa que é o Pronatec Brasil Maior, e nós já temos, a partir desse programa, um conjunto de entidades associadas ao programa, e já chegamos a uma demanda de 290 mil vagas para o ensino profissional. Bom, eu vou finalizar colocando aqui, então, que, enfim, 2013, nós tivemos um trabalho bastante intenso com o setor de tecnologia da informação e comunicação, e tenho certeza que nós vamos ter muito trabalho ainda em 2014, que será um ano com ainda mais desafios que devem ser enfrentados e equacionados. O MIDIC, e aqui trazendo aqui os cumprimentos do nosso ministro Fernando Pimentel, está comprometido com o desenvolvimento do setor produtivo nacional, e tenho a certeza de que a Associação Brasileira da Indústria Eletro e Eletrônica, entidade que recém completou os 50 anos, gostaria de parabenizá-la por isso, com certeza representa representa a indústria igualmente muito importante para o desenvolvimento do Brasil, está ao nosso lado para que junto pavimentemos o caminho do progresso industrial brasileiro. São essas as colocações que eu queria fazer. Gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de estar expondo aqui as nossas ideias e desejar a todos um bom Natal e um próspero Ano Novo. Obrigado. Muito obrigado, senhor secretário. Aproveitamos para agradecer a presença do senhor Luciano Santos Tavares de Almeida, presidente da Invest São Paulo, senhor Alexandre Cabral, diretor de setores intensivos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, representando a secretária do Desenvolvimento da Produção, Heloísa Menezes, senhor Adalberto Afonso Barbosa, coordenador-geral de Tecnologia da Informação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Pedro Busato Costa, presidente do Conselho Deliberativo da ABNT, senhor Lourival Kissula, presidente da Eletros, senhor José Veloso Dias Cardoso, presidente executivo da ABMAC, senhor José Gerardo Hernández, cônsul-geral da República do México em São Paulo. Gostaríamos de convidar para a sua saudação o senhor Maximiliano Martinhão, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, representando o ministro Paulo Bernardo. Boa tarde. É uma satisfação grande de estar aqui hoje representando o ministro Paulo Bernardo, de quem eu trago os cumprimentos ao presidente da BINE, Humberto Barbato, e também ao secretário, ao ministro interino, Luiz Elias, os cumprimentos do ministro Paulo Bernardo, a todos os colegas de mesa também, representado pelo Humberto Barbato e pelo Luiz Elias. É uma satisfação estar aqui em nome do Ministério das Comunicações. O Ministério é parceiro da BINE, o Ministério é um órgão envolvido na geração de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento das telecomunicações no país, e a partir disso a gente cuida também da geração de demanda para a indústria eletroeletrônica em nosso país. Queria ressaltar que nosso principal programa é o Programa Nacional de Banda Larga. Esse Programa Nacional surgiu em 2010,
com o propósito de levar a banda larga e melhorar a vida do cidadão através dos meios de telecomunicações, por meio da banda larga. Surgiu em 2010 e esse ano a gente teve a satisfação de ter uma série de avanços positivos. Chegamos esse ano com mais de 100 milhões de conexões de banda largas em nosso país. Conseguimos avançar em nosso país com a introdução da tecnologia de quarta geração, avançar com a televisão por assinatura, realizar os leilões de radiofrequência necessários para a expansão da banda larga móvel. E através dessas ações, junto também com a Telebrás, que está desenvolvendo uma rede nacional capaz de prover infraestrutura a qualquer ponto do território nacional para operadores de telecomunicações proverem o serviço de banda larga na etapa final da rede, a gente conseguiu chegar a essa meta de ter mais de 100 milhões de conexões de banda larga. A gente reconhece que para que isso ocorra é necessário o governo dar alguns incentivos. E esse ano foi muito positivo na medida em que conseguimos aprovar o regime especial do Programa Nacional de Banda Larga, que cria um estímulo à fabricação e à produção de equipamentos aqui no país. Temos mais de 14 bilhões de reais cadastrados no Ministério das Comunicações de projetos voltados à infraestrutura de telecomunicações em todo o país. Também realizamos a regulamentação relativa à introdução dos smartphones na Lei do Bem. Houve, o ano passado, uma política do Instituto, uma pesquisa do Instituto Data Popular, em que foi perguntado à população, do ponto de vista de tecnologia, o que você deseja? E a população respondeu: nós queremos o laptop, nós queremos o smartphone e nós queremos os tablets. Então, tudo relacionado à mobilidade. E aí caiu muito bem essa medida de incluir os smartphones na Lei do Bem, e a reação foi essa que vocês viram ontem no relatório da ABINE sobre o que foi possível concluir, realizar esse ano em termos de desenvolvimento industrial. Se é verdade que cresceu muito a indústria em termos da expansão dos smartphones, porque é isso que a população deseja, também é verdade que essa demanda adicional puxará a infraestrutura. E eu tenho certeza que o próximo ano, presidente, se esse ano não foi um ano tão bom quanto poderia ser para a infraestrutura de telecomunicações, para a indústria de infraestrutura, essa demanda que será puxada pela indústria de smartphone, que vendeu muitos aparelhos esse ano, promoverá uma intensa demanda pelos equipamentos de infraestrutura no próximo ano. Da parte do Ministério das Comunicações, a gente vai continuar gerando demanda por equipamentos, tanto de terminais quanto equipamentos de infraestrutura de redes. Pretendemos, ao ano que vem, realizar o leilão da faixa de 700 MHz para promover a expansão da infraestrutura de banda larga móvel e também de comunicações óticas em todo o país. Realizaremos um leilão relacionado à infraestrutura de satélite e aí esperamos que possamos entrar no início do ano com uma política voltada às comunicações máquina a máquina. Se a gente fizer tudo isso, a gente vai ter o ano de 2014 para a gente discutir uma política muito importante para o desenvolvimento do setor, que é a política relacionada ao Programa Nacional de Banda Larga 2.0, que é um programa voltado para a infraestrutura de banda larga fixa em todo o país. Com isso eu concluo minha fala, agradecendo a parceria que existe entre o Ministério das Comunicações e a ABINE em todas as políticas que temos para implementar, e dizer também que é o desejo do ministro Paulo Bernardo e meu, em pessoa, que todos tenham um feliz Natal e um próximo ano novo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos agora para fazer uso da palavra o deputado federal Guilherme Campos.
Boa tarde a todos, a todas. Prazer estar aqui com vocês nesse jantar anual da BINI. Em nome do presidente Barbato, queria cumprimentar toda a diretoria da BINI, colaboradores, todos os associados que fazem desse setor um setor de referência dentro da indústria nacional. Em nome do secretário José Aníbal, cumprimentar todos os representantes e ministros, deputado federal José Aníbal, que está aqui na função de secretário do Estado de São Paulo, desempenhando essa função com muita competência, como já é sua característica. Em nome do grande, também ex-deputado federal, ex-presidente da Fiesp, Moreira Ferreira, cumprimentar todos os outros dirigentes de entidades que aqui estão. Para quem não sabe, o Moreira é meu ídolo. Moreira, uma figura que, no exercício da função de presidente da Fiesp e como deputado federal, representou muito bem o setor industrial do Brasil. Esse ano difícil. Com certeza, o ano que vem, também difícil. Um difícil com agregamento do processo eleitoral. E tudo aquilo que principalmente o setor industrial vem passando, nós não estamos vendo no curto prazo nenhum sinal de mudança. Especificamente, a lei da informática, a questão da Zona Franca de Manaus, a questão do ICMS eletrônico e outras questões que têm impacto direto na vida dos senhores, na vida da empresa dos senhores, estarão sendo discutidos no Congresso Nacional. E o que nós gostaríamos de deixar aqui um recado, eu tenho a oportunidade de estar dentro do Congresso Nacional levando um pouco da visão do setor produtivo. Eu sou comerciante, filho de comerciante, neto de comerciante, tive a oportunidade de começar a minha vida como representante de categoria dentro das associações comerciais, tive a oportunidade de me eleger deputado federal e lá estou. E vejo com muita preocupação o cenário para a indústria nacional. Tem diversos setores que não fossem, pela sua organização e pela sua prontidão em estar junto ao Congresso Nacional, se preocupando e se colocando como anteparo a diversas decisões de governo, o senhor está passando por um ano ainda mais complicado. O presidente Barbato é um desses e põe o seu trabalho com muita competência junto ao cenário do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Barbato, nós, enquanto deputados, temos aí vários outros colegas que cada um dos senhores sabem identificar nos seus estados como parceiros da indústria. Precisamos ser demandados e precisamos ter todas essas questões colocadas, muito bem trabalhadas. Tive a oportunidade de estar defendendo o fim dos 10% adicionais no imposto no FGTS. Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, foi vetado pela presidência. Está novamente na pauta. É algo que tem impacto na vida de todo o setor produtivo nacional. É a possibilidade da perenização de um novo imposto. Os senhores têm que estar cobrando dos seus representantes. O Congresso Nacional e todos aqueles que são funcionários públicos eleitos pelo voto têm um mandato de 4 anos. E esses 4 anos têm que ser muito bem vigiados. Quisera eu que todo o funcionalismo público tivesse essa oportunidade de ser revisado periodicamente, não que fosse a partir de um concurso para o resto da vida. Nós temos essa obrigação de estar olhando a indústria nacional, que vem passando por um momento difícil, e vejo com uma grande preocupação que até o nome daqui da BINI pode ter que mudar. Vai ter que trocar o I pelo D, que hoje muitas indústrias estão virando muito mais distribuidoras do que produtoras dentro do cenário nacional. Distribuidora de componentes e de produtos. Essa situação tende a se agravar se não houver um movimento mais forte e contundente do setor produtivo. Encerrando,
eu sou um otimista. Acho que o Brasil tem tudo para dar certo. Tenho certeza que o cenário para o Brasil é um cenário positivo. E ninguém aqui é mais otimista do que eu. E até o meu time, que demorou 113 anos para disputar um torneio internacional e está na final com chance de ganhar, pode dar certo? Por que não o Brasil? Um abraço, obrigado. Parabéns, presidente Barbato. Muito obrigado, deputado. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença do senhor Jorge Blum, presidente executivo da Abilume, senhor Eulógio Quimones Ramírez, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Paraguai, senhor José Rogélio Miguel Medella, presidente do Sindratar, senhor Paulo Roberto Buttori, presidente do Sindipeças, senhor Antônio Masquieto Júnior, diretor executivo do Instituto Brasileiro do Cobre, senhor Hélio Garcia, presidente da Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Bolívia, senhor José Luiz de Souza, presidente da FITEC, senhor Ashok Tomar, embaixador extraordinário da República da Índia no Brasil, senhor Odair Dias, secretário municipal do Meio Ambiente da Prefeitura de Americana. Senhoras e senhores, anunciamos agora a palavra do senhor José Aníbal, secretário de Energia do Estado de São Paulo, representando o governador Geraldo Alckmin. Já comecei economizando para a Bini, liberei o meu prato. Aquela história do Machado de Assis, né? Não existe almoço de graça. E eu falei com o Barbato, olha, libera aí os discursos enquanto as pessoas estão comendo. Eu não sabia que as pessoas tinham tanto a conversar enquanto a gente está falando aqui, o que é natural. Estão se revendo, a última vez, provavelmente no ano, e se desejando um ano melhor ano que vem. Eu queria começar com uma observação a propósito do que disse o nosso... um dos que me antecedeu aqui, o Nelson Fujimoto. O Nelson falou do Pronatec. E como eu fui um dos que começou a reativação do sistema de ensino técnico e tecnológico de São Paulo, eu queria dizer, o Nelson disse que o Pronatec está com 290 mil vagas. O sistema Paula Souza de São Paulo está com 300 mil. E todos os outros sistemas... Não, é muito bom. Eu acho que tem que fazer mais. E todos os outros sistemas de São Paulo devem ter mais umas 500 mil vagas. Nós estamos com 800 mil jovens no sistema de ensino técnico e tecnológico. O ideal é que nós chegássemos a uns 2 milhões. Isso é um bom desafio para todos nós. Barbato, eu acho que você fez uma fala aqui que é indicativa do seu treino de 6 anos na presidência da Bini. Tá? Bom roteiro. Você falou das reformas. Eu fui líder nesse processo de reformas, em 95, 96, 97. Tem uma condição básica para sair reforma, que o Executivo esteja comprometido com ela. A outra é que ele exerça o presidencialismo de coalizão em torno a essas reformas. A centralidade da ação do Executivo no Legislativo seja a realização das reformas. Se não for assim, não sai. Tem a menor hipótese. Nós não temos maioria e minoria no parlamento brasileiro. Não é como nesses outros países em que isso se constitui na eleição e não depois da eleição. No Brasil, você constrói a maioria pós-eleição, a custos, às vezes, exorbitantes. No entanto, eu acho que essas reformas são urgentes. Eu vi o Guilherme, meu colega deputado federal, dizer, olha, ano de eleição é difícil. É difícil, mas é possível. Desde que haja convicção e centralidade, foco. Faz. E o Brasil precisa. O próprio legislativo brasileiro está se tornando insuportavelmente caro, custoso, tanto quanto o judiciário, e várias áreas do executivo. Se fala de impostos. Nós temos os impostos que o Estado brasileiro requer para se sustentar do modo como ele está aí, cheio de privilégios. Esses privilégios têm que ser reduzidos, limitados.
Quando eu fui a Brasília essa semana e vejo lá a placa, pelo fim do fator previdenciário, eu tenho calafrios. Fim do fator. O que nós suamos para aprovar o fator previdenciário? Aliás, devo dizer que não vejo que o governo atual esteja interessado nisso. Até porque o déficit da Previdência está enorme. O fator previdenciário é apenas uma redução do ritmo de crescimento da velocidade do déficit da Previdência. Querem soltar de novo esse ritmo, não segura, tem que segurar mais. A felicidade de viver mais não pode ser associada à ociosidade, ao não trabalho. Faz mal. O Brasil precisa ter uma política mais firme com relação a reformas. E não é adiá-la por mais muitos anos, não. Começá-la já. Olha uma entidade como essa. É uma entidade respeitável, séria, tem milhares de empreendedores. O Barbato deu uma das centralidades do discurso nessa matéria. Reformas, tem que fazer. A outra foi com relação a uma agenda mínima. E, aí não tem nenhum problema. Se nós não estivermos fazendo a nossa parte, a nossa disposição é fazer. O governador Geraldo Alckmin tem, de todos os homens públicos que eu conheço, ninguém tem mais, pode ter igual. Transparência, objetividade no relacionamento com os diferentes setores empresariais, diferentes setores da sociedade, abertura, diálogo, disposição a estimular, induzir investimento, emprego. Portanto, contem conosco sempre. O Luciano, nosso companheiro da Invest São Paulo, tem feito um trabalho grande. Nem sempre é fácil. O Luciano tem olho na inovação, no investimento, emprego, renda. A Fazenda tem olho no orçamento, não é? Na receita. Então, sempre tem ali um certo tensionamento, mas a abertura do governo é efetiva para o diálogo. Agora, é necessário também uma agenda nacional. Eu participei quarta-feira em Brasília de uma reunião de uma frente parlamentar do agronegócio, mas especialmente do setor sucroenergético. Aqui em São Paulo nós isentamos totalmente retrofit, modernização, cogeração de bagaço palha de cana. Estamos cuidando de fazer também na área de conexão, enfim. Mas eu disse a eles, não adianta, tem limites. Tem que haver uma agenda comum. E finalmente se decidiu. E estavam lá representantes do BNDES, do Ministério da Indústria, e se decidiu fazer um grupo de trabalho para ver se tira uma agenda comum. Se começa a tratar com um propósito de resolução de questões como leilão por fonte, matriz energética que nós queremos, enfim. Esse setor também quer isso. Está presente no discurso do Barbado. Mas agora já puseram um bode na sala, 50 anos para a Zona Franca de Manaus. Estava comentando com o Barbado, a China, pensa a China 30 anos atrás, 83, 82. Ela estava começando essa trajetória em que ela está hoje, num ritmo cada vez mais intenso. Em 30 anos, tem gente querendo um favorecimento que tem consequências de toda a natureza, posso até admitir que tem algumas benéficas, por 50, só se nós caminharmos em passo de tartaruga. O Brasil quer crescer rápido e quer incorporar o Brasil inteiro a um crescimento, agora mesmo a logística. Olha aí, tanto receio com relação aos leilões, foram contratados pela metade. Que bom! E vão fazer, porque há demanda. Mas atrasou muito. De qualquer maneira, está feito. Isso é muito bom. Quero agradecer, Humberto, em nome do governador Geraldo Alckmin, o convite para estar aqui hoje, saudar a presença do Luiz Antônio Elias, ministro interino da Ciência e Tecnologia, o Nelson Fujimoto. Ô, Nelson, eu achei interessante sua observação, só que ela me permitiu fazer a minha também, né? O Maximiliano Martinhão, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, o Carlos Eduardo
Moreira Ferreira, amigo, presidente emérito da Fiesp, representante do SCAF, companheiro Guilherme Campos, deputado federal, João Alziro da Jornada, presidente do Inmetro, Margarida Batista, do BNDES, nosso grande BNDES, representando o Luciano Coutinho, dê um abraço nosso no Luciano. Ele é meio paulista, meio fluminense atualmente, né? Meio não, ele é paulista, meio fluminense atualmente. O Roberto Pinto Martins, da Anatel, o Virgílio Augusto Fernandes, da secretária de Política e Informática do Ministério, a deputada Célia Leão, que acabou de sair, mulher corajosa, hein? Ativa, vai aos lugares, testemunha, repercute, fala, que força, ela teve que se ausentar. O meu companheiro João Carlos Meirelles, secretário de Assuntos Especiais do Governo, as empresas fundadoras da ABINE, as homenageadas aqui hoje, o Luciano, de quem eu já falei, o Nelson Peixoto Freire, ex-presidente da ABINE, que aqui está. Eu queria destacar aqui a presença do Funaro, filho do Funaro. Ele trabalha na Flextronics. E eu tive o prazer de trabalhar muito para que essa empresa fosse para Sorocaba. Tem até histórias interessantes sobre um problema com o meio ambiente, enfim. Mas é muito importante que essa empresa tenha ido para lá e ajudou ao novo florescimento de investimentos, base tecnológica, investimentos industriais em Sorocaba. Sorocaba hoje é um polo forte no estado de São Paulo e o Funaro está lá integrado nesse processo. O pai dele tentou lá atrás uma estabilização da economia por perceber que isso era a base para tudo mais. Não deu certo naquele momento, mas se aprendeu muito. E menos de 10 anos depois deu certo. Acho que o Brasil está num bom caminho em geral, mas tem que estar muito atento para parar de perder oportunidades. E acho que a ABINE é uma entidade que pode nos ajudar muito, contribuir muito, porque é uma entidade realmente privada, com interesse em emprego, renda, desenvolvimento, competitividade. Por isso eu fiz tanta questão de vir aqui hoje e acabou coincidindo com essa representação do governador. Desejar a vocês um bom ano que vem. O Guilherme já disse que vai ser um ano com dificuldades, bons desafios, com bons desafios, né? E eu espero, Barbato, que a sua sugestão com relação a essa agenda mínima seja bem trabalhada com todas as esferas de governo. Certamente São Paulo estará totalmente à disposição para integrar esta agenda. Um abraço a todos, bom final de ano. Obrigado, secretário. Senhoras e senhores, com a palavra neste momento, o senhor Luiz Antônio Elias, ministro interino do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito boa tarde a todos e todas. Eu acho que o meu papel aqui fica um pouco difícil concorrendo com o almoço, mas vou ser o mais breve possível para não cansá-los e não poderia deixar de estar presente a esta cerimônia pela importância que representa a ABINE, especialmente pela importância que essa direção com Humberto Barbato tem feito no diálogo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com todos os ministérios aqui envolvidos e com o governo, no sentido de aprimorar as políticas públicas e traçar um rumo para o Brasil diferenciado e cada vez mais crescente, agregando produtividade, reduzindo o custo de produção e elevando a capacidade da indústria eletroeletrônica e responder ao processo de crescimento do Brasil. Portanto, doutor Humberto Barbato, eu parabenizo inicialmente os 50 anos dessa importante instituição. Quero cumprimentar o doutor José Aníbal, representando o governador do Estado de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin. Doutor José Aníbal, eu não vou antecipar as eleições do ano que vem, mas, na realidade, eu queria lhe dar um dado. O Pronatec são 5,2 milhões e não 380 mil, como aqui mencionado. O Pronatec é um esforço enorme do governo federal em ampliar a capacidade para a parte tecnológica, especialmente para uma camada tão necessária para a indústria, que é o processo de formação e capacidade técnica no setor empresarial. Aliado a isso,
A presidente Dilma e os senhores empresários que inovam sabem disso, ampliou consideravelmente a perspectiva das bolsas RAI, junto ao CNPq, e das bolsas tecnológicas, junto à CAPES, e mais do que isso, lançou um programa desafiador que o setor industrial apoiou, que é o Ciências Sem Fronteiras. E dentro do Ciências Sem Fronteiras, são 25 mil bolsistas, pesquisadores do mais alto nível, que estão sendo enviados pelo setor empresarial para o exterior. Eu acho que isso dá uma resposta positiva de que o Brasil está no rumo certo e a perspectiva de crescimento nossa é certamente significativa. Quero cumprimentar o Dr. Ashok Tomar, embaixador da Índia. Ao cumprimentá-lo, cumprimento a todos os senhores representantes diplomáticos aqui presentes. Quero cumprimentar meus companheiros de trabalho, Dr. Nelson Fujimoto, Dr. Jornada, do IMETRO, que tem feito um trabalho muito significativo com o setor empresarial para a questão metrológica e de certificação em todos os segmentos da indústria brasileira. Quero cumprimentar a doutora Margarida Batista, representando nesse ato o professor Luciano Coutinho, Maximiano Martinhão, que é um grande parceiro da Agenda de Inovação junto ao Ministério das Comunicações, o Virgílio Almeida, que dispensa a apresentação porque tem feito um trabalho enorme na ampliação da capacidade de recurso quando lançou o programa TI Maior. E aí esse programa, doutor Zé Aníbal, são 500 milhões de reais colocados para micro e pequenas empresas e ampliação da capacidade num setor tão significativo que é o setor de tecnologia, informação e comunicação. Quero cumprimentar um querido amigo, que sempre foi um parceiro e, por vezes, as falas rápidas que tive, mas sempre me colocou algumas questões importantes quando olhava o setor empresarial, que é o Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira. Quero cumprimentá-lo e agradecer sempre a parceria que teve conosco, do governo, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Quero cumprimentar o Dr. Guilherme Campos, deputado federal, o Dr. Célia Leão, e aí compartilho da posição que a Célia Leão é uma grande batalhadora e uma grande indutora desta agenda, numa perspectiva de crescimento. Quero cumprimentar aquele que compartilhou comigo vários momentos importantes na consolidação do que chamamos de Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o Dr. Luciano Almeida, ou Dr. Luciano Santos Almeida. Quero cumprimentar Nelson Peixoto Freire, ex-presidente da BINE, que justamente recebeu uma homenagem nesse plenário, Dr. Newton José Leme Duarte, conselheiro consultivo da BINE, aos senhores diretores de empresas e homenageados, e a todos aqueles aqui presentes, inclusive ao Roberto Pinto Martins, superintendente da Anatel. O governo federal tem feito um esforço muito grande em traçar uma política expressiva para a área de ciência e tecnologia através de um mantra. Esse mantra diz: a sociedade do futuro é a sociedade do conhecimento. Portanto, desde o início, procuramos estreitar as relações entre a política industrial e a política de ciência e tecnologia, criando e ampliando a capacidade de incentivos fiscais para esta área e, mais do que isso, estreitando positivamente a nossa perspectiva com diversos entes de governo. Ampliamos a capacidade de perceber esta relação também junto com as fundações de amparo à pesquisa e com sistemas municipais existentes, ou seja, desconcentrando territorialmente. Isso nos permitiu, e aqui é um dado importante, em 2003 o Ministério da Ciência e Tecnologia operava apenas 250 a 300 milhões de reais. Hoje o Ministério da Ciência e Tecnologia opera quase 12,5 bilhões de reais e chegaremos ao próximo ano, por determinação da senhora presidente Dilma, a quase 15 bilhões de reais colocados para a inovação, para a ciência e para a tecnologia. Mais ainda, diante de uma política monetária bastante estabilizada e equilibrada, que nos permite ter reservas internacionais da ordem de 350 bilhões de reais, investimento externo direto da ordem de 70 bilhões de reais, estamos atraindo, das empresas aqui representadas, grandes centros de pesquisa e desenvolvimento, inclusive e especialmente nessa área de tecnologia da informação e na área eletroeletrônica. Isso é uma demonstração positiva de que a ambiência no Brasil criada para proporcionar a capacidade inovativa tem dado resultado. Mais ainda, estreitamos a posição de melhorar os instrumentos postos hoje para a indústria nacional. Um dado importante é o Plano Inova, lançado recentemente pela presidente Dilma Rousseff, o ministro Mercadante e o ministro Marco Antônio Raupp. São, senhores empresários, 32 bilhões de reais postos à disposição da inovação no Brasil. Isso representa em crédito quase 70%, em subvenção 20% desse valor, e incentivos a fomento, portanto, ligando as instituições científicas e tecnológicas, 10% desse valor.
Isso é uma representação clara, é uma demonstração clara da importância que a presidente Dilma Rousseff dá à área de inovação no Brasil. Para que vocês tenham uma ideia, já colocamos à disposição do setor empresarial, neste ano, 19 bilhões de reais. Colocaremos o restante dos recursos até somarmos os 32 no próximo ano. A demanda e a expectativa criada nos surpreendeu. Foram apresentados ao BNDES e à FINEP cerca de 63 bilhões de reais em planos de negócios voltados para o tema da inovação. Isso é mais uma vez uma demonstração de que o Brasil está no caminho certo, de que a prosperidade está sendo colocada por uma ambiência macroeconômica e por uma positividade entre casar a política de ciência e tecnologia com a política industrial. Quero encerrar colocando também um outro instrumento que foi disponibilizado pela senhora presidente Dilma, que é a Embrapi. A Embrapi terá, Dr. Humberto Barbato, nos próximos 4 anos, 2 bilhões de reais para aplicar em projetos, ou seja, serão projetos casados com as instituições científicas e tecnológicas, com o setor empresarial como fomento e a área estrutural do governo, portanto, os laboratórios disponibilizados pela ótica do governo. Portanto, eu encerro dizendo, o Brasil está no rumo certo. Quando criamos os 2 planos, o Plano de Ciência e Tecnologia ainda em 2007, e depois a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, e a Política Industrial, tínhamos um mantra. O mantra que a sociedade do futuro é a sociedade do conhecimento. Portanto, entendemos que esse é um setor que nos ajuda a consolidar esse mantra. A sociedade brasileira é certamente a sociedade do conhecimento. Parabéns à BINI pelos 50 anos, parabéns à direção que soube levar à frente uma instituição tão importante como essa, parabéns, doutor Humberto Barbato, pela sua condução junto a essa instituição. Muito obrigado, Feliz Natal e bom ano a todos.